Tem certos filmes que a produção se arrasta por anos, e quando ele sai a gente vê aquela coisa bagunçada e pensa, nem precisava ter vindo. Mas às vezes, apesar de ser muito mais raro, o contrário também acontece. Tem vezes que quando um diretor cisma com uma história é porque ele sabe que vem coisa boa dali. E Pobres Criaturas, ou Poor Things, do diretor Yorgos Lanthimos, é um desses casos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de cinema aqui no canal, e o filme que a gente vai falar hoje é Pobres Criaturas, um filme do ano passado que só chegou esse ano nos cinemas e que está sendo um verdadeiro estouro assim, entre os cinéfilos, né? Essa é a classificação humana de fiscais do Letterboxd. Estão adorando esse filme. Eu também assisti e também adorei. Mas, será que os seres humanos normais vão gostar desse filme? É o que a gente vai ver depois da vinheta. A história do Pobres Criaturas já é uma coitada, né? Foi a primeira pobre criatura mesmo, porque não foi a primeira vez que tentaram adaptar ele para o cinema. O longa foi rejeitado várias vezes por ser considerado estranho demais, mas acabou conquistando a crítica e a plateia fiscal de Letterboxd, justamente por essa característica, por essa estranheza toda. O primeiro contato do Lanthimos com Pobres Criaturas foi há tempos passados, tempos distantes, ainda era 2010. Uma época em que criaturas tão ambiciosas quanto narigudas habitavam o planeta Terra. E quando ele leu pela primeira vez o livro escrito por Alasdair Gray, ele já sabia que aquilo precisava virar filme. A atração pela história foi automática, mas não foi nada fácil de fazer essa adaptação acontecer. Primeiro porque, como eu disse, os estúdios não confiavam na trama, eles achavam que seria controversa demais, e para isso o seu diretor e seu cúmplice, o seu co-roteirista, Tony McNamara, passaram poucas e boas, por um belo bloqueio criativo para encontrar o rumo do filme. Até porque no livro, a narrativa não segue tão à risca a jornada do herói, né? Eles têm narradores que vão variando de acordo com o andamento da história e tudo mais, o que é legal para um livro, mas para um filme isso foi considerado confuso demais. Ainda mais quando você tem que explicar um filme para a parte corporativa de Hollywood, que a gente sabe que inteligência não é bem o forte desse pessoal, né? O roteiro só foi engrenar mesmo depois de várias tramas do livro serem cortadas e o foco ter ido para a história da Bella Baxter. E que decisão acertada, viu? Nunca uma tesoura foi tão bem utilizada no mundo. O último empurrão para o filme acontecer mesmo foi a super aclamação que é a Favorita, filme também do mesmo diretor e que também tem o Tony McNamara como co-roteirista no Oscar, né? Foram 10 indicações, e isso fez do Yorgos quase que uma grife de cinema. E depois disso não foi difícil de convencer a Searchlight Pictures de fazer Poor Things, que inclusive, olha só se a Searchlight não tá sorrindo de orelha a orelha, superou o número de indicações de A Favorita. Por uma indicação, são 11 indicações contra 10 de A Favorita. Mas e afinal de contas, ele é tudo isso mesmo? Sim, ele é tudo isso mesmo e mais um pouco. Caso você ainda não tenha assistido, ou não tenha visto algum quote, ou algum tweet sobre, né, por algum motivo, eu vou contar a história pra vocês. Olha que trabalho de pesquisa, olha que esmero. Então, gente, a história basicamente acompanha a Bella Baxter. A gente está em uma Londres vitoriana, onde habita o bizarro Dr. Guilherme, ninguém tem o direito, você não tem o direito de fazer experiências com a vida dos outros, Guilherme. O Dr. Godwin Baxter, que já sofreu todo tipo de experimento como cobaia do pai, que já era um médico conceituado, e que hoje em dia é ele que ocupa essa posição de médico, tem uma clínica, e ele faz os mais absurdos tipos de experimentos, né? Tem cachorro com cabeça de pato e outras quimeras que ficam andando livres pela casa desse biruta. Mas a grande experiência dele vai acabar sendo a Bella mesmo. Ele encontra a Bella em um rio, minutos após ela se atirar de uma ponte. Ela ainda não estava morta, mas ela acaba morrendo, né? Tava já virando estampa de camiseta, já estavam colocando a foto dela na compacta print, mas ela estava grávida e o bebê sobreviveu. Então o que o Godwin fez? A atitude que qualquer um tomaria, a mais sensata. Ele tira o cérebro do bebê e coloca no lugar do cérebro da Bella.
e reanima, né, essa pobre criatura, essa coitada. E apesar de funcionar, entre algumas aspas, a Bella tem um cérebro de um bebê e ela age como um bebê. Ela é um bebezão. Ela resetou completamente o sistema e a graça é justamente ir acompanhando essa evolução dela, né? Esse desenvolvimento dessa criatura tão peculiar mesmo. O Dr. Godwin, que ela chama de God, que de certa forma ele é para ela mesma, criou ela sem as barreiras morais e imposições que a sociedade dita. Então a Bella é uma pessoa que não conhece e nem possui vergonha alguma. Ela não tem culpa e nem outro preconceito. Olha o tabu sendo quebrado. Agora, o que ela tem é uma sede e uma fome voraz por conhecer e experimentar o mundo e suas mais variadas sensações. O choque que isso vai causando em todos os ambientes em que ela passa faz, assim, qualquer um ficar vidrado, obcecado por esse filme. E é pra mim uma das melhores coisas dele mesmo. É claro que entre essas sensações que a Bella conhece estão as amorosas e as sexuais, né? Uma coisa de toda a vida adulta. Ainda no começo do filme, ela quase se casa com o assistente do God, o Max McCandles, defendido pelo Rami Youssef. E ela gosta dele, não é que ela odeie, mas ela, gente, ela é uma jovenzinha, está conhecendo o mundo e ela não quer sossegar. Porque eu vou pro baile só pra minha curtição. E é nesse contexto que aparece o cafajeste Duncan Wedderburn, que deveria ser o responsável pela documentação do casamento, né? Convida ela para uma viagem e ela não pensa duas vezes. E eu não julgo, dizer não pro Mark Ruffalo nesse filme é difícil mesmo. É com ele, inclusive, que a gente vai dar início a uma verdadeira jornada de descobrimento sexual da Bella e de insanidade dele. Dos saltos furiosos, vai pro mim, que quem assistiu sabe do que eu tô falando, até o entendimento do que ela de fato gosta, tem toda uma jornada tão bacana. Quanto mais os dois viajam, mais o Duncan fica birubiru das ideias, porque a liberdade sexual é pra ele. Ele tem o direito de cachorrear, mas e a Bella? Inconcebível pra ele, né? A gente às vezes esquece que é um filme numa época vitoriana, fictícia, mas de fato é. Não que tenha mudado muita coisa, né? Mas é um desprendimento tão grande, ele não só falha em tentar acompanhar, quanto ele não quer se de vez. São tantas desventuras que a Bella vai passando, ela descobre a miséria da desigualdade social, ela dá um dinheiro, um biscoito, uma coisa do Duncan pros marinheiros, acreditando que eles iriam distribuir entre os pobres de Alexandria, que obviamente não acontece, né? Mas ela é uma criatura ingênua. É uma criatura que gosta de saltar furiosamente, mas é ingênua. Nisso ela acaba perdendo a grana dela, que na verdade ela não perdeu, ela tem uma grana que o Godwin tinha deixado pra ela no casaco, mas isso é uma história que a gente só lembra mais pro fim do filme. E tal qual André Surak recomendou em uma caixinha de Instagram, ela procura a casa mais conceituada, mais famosa perto dela e se torna uma prostituta em Paris. Para você procurar uma casa noturna próxima da sua região, vá na mais conceituada, na mais famosa que tiver, que seja uma casa que tenha uma boa fama, conversa com a pessoa que é gerente lá, diz que você está iniciando, que você quer uma oportunidade de trabalho. Ela foi julgada à alcateia e voltou como líder da alcateia do bordel, porque depois de passar um tempo como prostituta em Paris e de assumir totalmente a autonomia dela ali, ela volta para Inglaterra porque o Godwin tá morrendo, ele tá com câncer. E aí, de novo, ela quase casa com o Max, porque ela gosta dele. Só que ela gosta de descobrir as coisas também. Ela quer viver, ela quer experimentar, ela tem essa efervescência da juventude. Ela é um álbum da Lorde. Nesse momento, a gente acha que o filme está se encaminhando para um final feliz. Mas não, a gente tem mais um ato, que pra mim é onde o filme perde um pouco do gás dele. O Duncan conseguiu localizar o marido de Victoria. Quem é essa Victoria? É a mulher lá do começo do filme que se atirou da ponte, quase se matou, né? Na verdade, se matou. Morreu. Desculpa. E aí o Godwin pegou o corpo dela e fez o experimento transformando aquele cadáver na Bella. E aí ela fica muito curiosa, porque a Bella é uma personagem onde a curiosidade é a principal característica, né? E ela acompanha o Wolf, viúvo de Victoria, por uma curiosidade mesmo, para saber como era a sua vida antes de morrer. Mas lá ela descobre que aquela pessoa definitivamente não era ela. O Wolf, ele é um grande filho da puta, uma pessoa horrível,
maltrata funcionários, maltrata todo mundo, e só não maltrata a Bella porque ela é mais rápida que essa Kakura. Ela mete um tiro no pé dele, retorna para casa do doutor e ainda finaliza fazendo uma experiência que é assim, deliciosa de assistir. Ela troca o cérebro do Wolf pelo de uma cabra, e eu não duvido que tenha tido mais neurônio desse jeito. Eu não duvido. Quando o filme termina, você descobre que a pobre criatura é você. Quer dizer, não bem você. Talvez seja, né? Mas a moral do filme mesmo é que as pobres criaturas mesmo não são essas esquisitices do Dr. Godwin, a Bella, enfim, como a gente pensa quando começa o filme. Na verdade, as pobres criaturas são todas as outras pessoas que são absolutamente presas a convenções, que são extremamente ridículas, são abusivas, são descompensadas. Aí que tá a miserabilidade humana mesmo. Enfim, é muito bom ver um filme tão artístico mesmo, né? Ele tem toda uma fotografia belíssima, as atuações estão ótimas. Tanto a Emma Stone quanto o restante do elenco, não tem ninguém que, na minha opinião, não esteja muito bom. Tem muita cena para você repostar no seu story e pagar de cult. Tem muita coisa boa nesse filme e se você ainda não assistiu, você deve assistir. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final desse vídeo. A gente volta em qualquer vídeo sobre qualquer assunto. Talvez não tenha nada a ver com esse nicho, porque esse canal é assim. Mas muito obrigado. Se inscreva, comente e compartilhe com aquele seu amigo que curtiu Pobres Criaturas, que ainda não assistiu, que tá meio indeciso quanto assistir ou não. Vale muito a pena. Vá lá, assista. E também assista mais vídeos desse canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!